Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 13 de novembro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. 7 jeitos de reduzir os falsos positivos, desafio proteger a identidade de máquinas e ransomware, a NPD, aponta alta de 45% no sequestro de dados. E eu começo com essa notícia que fala 7 jeitos de reduzir os falsos positivos. A presença de falsos positivos nas análises de segurança digital pode prejudicar a eficiência e o bem-estar das equipes de TI, além de afetar a reputação das empresas. Quando atividades e arquivos legítimos são incorretamente identificados como ameaças, há um aumento significativo nos alertas que precisam ser revisados. Esse processo exaustivo não só consome recursos preciosos, mas também pode levar os profissionais a ignorarem alertas que, em outros contextos, exigiriam atenção imediata. O falso positivo, ou alarme falso, é uma ocorrência comum em sistemas de segurança que utilizam antivírus, firewalls e mecanismos de detecção de intrusão. Ele surge quando atividades seguras são tratadas como ameaças, elevando custos operacionais e demandando trocas de sistemas. Esses alarmes incorretos, além de sobrecarregar a equipe, impactam a produtividade da empresa e podem prejudicar sua imagem de mercado, especialmente em setores sensíveis como o de cibersegurança. Em um cenário de aumento das ameaças digitais, as equipes de TI brasileiras estão enfrentando níveis mais altos de pressão e estresse. Um estudo da Manage Engine, intitulado O Estado da Cibersegurança na América Latina 2024, revela que 66% dos profissionais de TI no Brasil relataram aumento de estresse nos últimos anos, taxa mais alta entre os países pesquisados como México, Colômbia e Argentina. Esse quadro reforça a urgência de se reduzir falsos positivos e melhorar a eficácia das ferramentas de segurança. Para contornar esses desafios, Tony Mardal Aba, gerente técnico da Manage Engine, sugere o uso de tecnologias avançadas como machine learning para a detecção de anomalias, bem como a definição de regras de correlação personalizadas. Ele também destaca a importância de se atualizar regularmente os sistemas CIEM, priorizar alertas de acordo com a criticidade e adotar a automação em respostas a incidentes. Segundo Dawaba, ao otimizar as configurações e processos de segurança, as empresas podem focar em ameaças reais, promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e fortalecendo sua imagem no mercado. O especialista dá algumas dicas que podem evitar a reduzir a taxa de falsas incidências. Detectar anomalias. Usando algoritmos baseados em machine learning, soluções CIEM eficazes conseguem detectar sinais sutis de um ataque. Primeiro é estabelecido um padrão de atividade esperada para cada usuário e entidade. Então, todas as instâncias que se desviam desse padrão são sinalizadas para análise pelos analistas de segurança. Como a intervenção humana é reduzida, a detecção de anomalias como machine learning pode, por sua vez, reduzir falsos positivos. Usar regras de correlação bem definidas. Analistas de segurança normalmente também atuam como engenheiros de detecção. Eles precisam criar as regras para que uma solução CIEM detecte ameaças. Essas regras podem, obviamente, ser exclusivas para cada organização, e os analistas precisarão de toda a sua habilidade e experiência. O machine learning pode ser usado aqui também. O CIEM pode recomendar aos analistas os níveis de limiar para as regras que se escrevem ao analisar o comportamento de usuários e entidades. Obter informações contextuais adicionais. Um CIEM eficaz fornece informações contextuais adicionais sobre uma ameaça, em vez de apenas destacá-la. Os analistas de segurança devem conseguir rapidamente ver informações sobre os usuários e dispositivos envolvidos, a sensibilidade dos ativos e as linhas de tempo dos eventos em investigação. Além disso, eles devem poder navegar prontamente para outras partes da solução
para complementar seu fluxo de trabalho. Ajustar o CIEM regularmente. Os analistas devem atualizar as regras de detecção e os limiares com base nas ameaças em evolução e nas mudanças no ambiente. Isso garante que os alertas permaneçam relevantes e precisos. O gerente de SOC deve agendar uma reunião com sua equipe de analistas de segurança pelo menos uma vez por trimestre para revisar as regras de detecção. Priorizar alertas. Um CIEM que classifica alertas com base na gravidade e relevância ajuda os analistas a focarem nos problemas mais críticos, filtrando o ruído. A gravidade pode ser baseada na sensibilidade do ativo e do dispositivo em questão e no papel das contas de usuário associadas. Se a ferramenta conseguir quantificar o custo provável de um alerta, isso será ainda mais valioso. Ter um ciclo de feedback. Estabelecer um mecanismo de feedback em que os analistas possam marcar alertas como falsos positivos ajuda a melhorar a precisão do CIEM ao longo do tempo. Isso pode ser feito tanto para a detecção baseada em regras quanto machine learning. Na detecção com machine learning, isso é uma subcategoria de aprendizado supervisionado. E por fim, aproveitar o poder da automação. Automatizar respostas para alertas comuns e de baixo risco pode reduzir a carga de trabalho dos analistas, permitindo que se concentre em incidentes mais complexos e potencialmente ameaçadores. Os analistas de segurança não ficam sobrecarregados com alertas que podem ser automaticamente triados, permitindo que se concentre em ameaças reais. Galera, essa matéria está muito interessante, eu não vou fazer aqui muitos comentários. Quem deseja acompanhar e ver um pouco mais profundamente, pensar um pouco mais sobre essa matéria e como essas dicas podem de fato ajudar nesse grande desafio de reduzir os falsos positivos, basta buscar a matéria no portal cisoadvisor.com.br. Um ponto que eu considero seja bastante importante, além de todas essas questões, é que é complexo e precisa se ter uma atenção muito específica nessa tarefa de redução dos falsos positivos para que não se crie problemas com falsos negativos. Então começa a ajustar, começa a deixar, não, isso aqui não deveria ser alarmado, isso aqui não deveria aparecer, e daqui a pouco esses ajustes pode fazer com que um ataque de fato ou um problema de fato passe por baixo do radar. Ou seja, não seja detectado, não seja endereçado, não seja tratado, e aí o incidente se materializa e o pior ocorre. Então é preciso se tomar muito cuidado. Eu concordo plenamente que essa atividade aqui ela deve ser constante. A matéria falou trimestralmente. Eu diria que isso é um trabalho constante. Conforme você trabalha com os indicadores, percebendo que há uma certa incidência nos falsos positivos, você já tem que utilizar do PDCA, o entendimento para fazer a melhoria, já perceber se os ajustes foram positivos ou não. E a questão, né, então, se há uma tarefa constante de melhoria e aprimoramento em cima dos falsos positivos, o falso negativo deveria ser mais emergencial ainda. Então tem o falso negativo, para tudo e vê, checa. Por que isso passou por baixo do radar? O que deveria ter sido feito? O que pode ser melhorado? O PDCA, obviamente, vai ajudar em todo esse contexto e precisa ser uma constante dentro desse tipo de serviço. Desafio: proteger a identidade de máquinas. A SailPoint Technologies Inc., empresa especializada em segurança de identidade para grandes corporações, lançou seu relatório Crise de Identidade de Máquina, os desafios dos processos manuais e riscos ocultos de 2024, que reúne dados de uma pesquisa global com mais de 320 especialistas em segurança e executivos. A pesquisa analisou as dificuldades de gerenciar identidades de máquina, que englobam desde aplicativos até dispositivos IoT e ferramentas SaaS, comparadas com as identidades humanas, e revelou os principais desafios de conformidade e supervisionamento enfrentados atualmente pelas equipes de TI e segurança. Os resultados mostram que 69% das empresas lidam com mais identidades de máquina do que humanas, e quase metade dessas empresas gerencia 10 vezes mais identidades de máquina. Além disso, 72% dos profissionais de segurança entrevistados
afirmaram que administrar identidades de máquina é mais difícil, apontando falhas nos processos e ferramentas de gerenciamento de identidade como fatores complicadores. Devido a isso, 66% dos entrevistados relatam que esses processos exigem um esforço manual maior, o que sobrecarrega equipes de segurança e TI. Mark McClain, CEO da SailPoint, ressaltou a complexidade crescente desse cenário, destacando que a quantidade de identidades de máquina deve aumentar rapidamente nos próximos anos. Segundo ele, é essencial que as empresas adotem uma solução automatizada e baseada em nuvem para monitorar essas identidades, evitando o acesso não autorizado a dados sensíveis e fortalecendo a conformidade com as normas de segurança. O relatório também revela que a governança inadequada sobre as identidades de máquina amplia os riscos para as organizações, sendo que 75% das empresas não possuem um funcionário designado para gerenciar essas identidades. Como resultado, 60% dos entrevistados consideram que as identidades de máquina representam maior risco que as humanas. Além disso, 57% das empresas já enfrentaram acessos indevidos a dados confidenciais através de identidades de máquina e 16% não conseguem confirmar se tais violações ocorreram. Para Matt Miles, presidente da SailPoint, a falta de controle em tempo real sobre as identidades de máquina aumenta as vulnerabilidades e exige que as organizações priorizem essas identidades em seus sistemas de segurança. E eu quero aproveitar a última matéria para fazer um gancho naquilo que pode ser uma possível, não vou dizer solução, mas um controle adicional que pode ajudar dentro desse desafio, que é o machine learning. Entender o comportamento esperado dentro desses equipamentos e perceber, né, potenciais desvios pode ajudar nesse trabalho de resposta a eventuais incidentes relacionados a esses equipamentos. Isso é extremamente importante e pode ser também um controle muito interessante para esse contexto. E tem um ponto que eu concordo plenamente com a matéria que diz que a tendência é ao aumento disso e é o que a gente está vendo. A realidade é esse, o IoT ele tem sido parte das estratégias de negócios. Então pensar como autenticar essas máquinas, pensar aquilo que de fato, né, trabalhar o contexto, né, de controle daquilo que os equipamentos podem ou não acessar, com quem eles podem ou não se comunicar, vai ser extremamente importante. E qualquer desvio disso precisa ser identificado para que ações possam ser tomadas. A princípio, esse parece ser um caminho interessante. E na última matéria de hoje, Ransomware. A NPD aponta alta de 45% no sequestro de dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados fez um balanço dos primeiros 4 anos como principal órgão regulador da privacidade e proteção de dados pessoais no Brasil. Criada em 2018 junto à Lei Geral de Proteção de Dados, a NPD desempenha um papel central na elaboração de normas e no acompanhamento das práticas de empresas e instituições públicas quanto ao uso responsável de dados. O relatório lista a publicação de diversas resoluções e guias orientativos que ajudam agentes de tratamento de dados a compreender e aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados, como é o caso do projeto piloto de Sandbox regulatório para inteligência artificial. Essas orientações abrangem desde regras sobre o papel do encarregado de proteção de dados até regulamentações específicas para pequenos negócios, sempre buscando facilitar a conformidade com a legislação de maneira proporcional ao porte e ao risco das atividades. O documento destaca que a NPD recebeu 1.063 comunicados de incidentes de segurança de dados até setembro de 2024, sendo 250 relativos à ocorrência nesse ano, com destaque para os casos de ransomware, que lideraram com 45% das notificações. Segundo a NPD, é provável que o número real de incidentes no Brasil seja maior, pois em outros países observa-se um número de incidentes comunicados bastante superior. Além disso, para que um agente de tratamento de dados possa identificar um incidente e comunicá-lo à NPD e aos titulares, ele precisa implementar controles e medidas técnicas de segurança de informação adequadas. E claro que a matéria ela abrange alguns aspectos, tem gráficos e fala um pouquinho sobre os tipos de incidentes acumulados de janeiro a setembro, então ela está bem interessante, minha sugestão inclusive
é que você confira essa matéria dentro do portal Convergência Digital. Mas o que eu quero ressaltar aqui são duas coisas. Primeiro, é natural que esse aumento, né, vá acontecendo por conta também do nível de consciência que as empresas passam a ter com relação ao tratamento e como devem se portar frente a esse cenário tão ameaçador, né? Tantos incidentes acontecendo, tantos problemas, e que elas precisam sim comunicar. Então, essa aderência, ela tende a aumentar. Esse entendimento faz com que também as empresas possam estar mais aderentes àquilo que a lei pede. Porque do contrário, elas também podem ser sancionadas, né, caso elas não tenham não tenham agido da forma que deveriam ter agido. Então, esse aumento por si só já é natural. Agora, esse índice de 45% no aumento de sequestro de dados mostra que esta sim continua sendo uma ameaça bastante relevante para o mercado. E que não podemos ignorar. Que não podemos achar simplesmente que a onda do ransomware passou, diminuiu, não é mais uma realidade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Tanto que a própria NPD diz que houve um aumento bastante expressivo. 45% é muita coisa. Tem uma relação com o que eu falei, né, com esse entendimento e com o reporte maior? Tem. Mas também mostra que é uma ameaça bastante presente. Então, precisa estar dentro do nosso contexto, dentro da estratégia de segurança, porque do contrário, baixar a guarda pode significar que seremos ou podemos ser as próximas vítimas. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se ele fez sentido para você, então salve esse conteúdo, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, curta, compartilhe, porque é dessa forma que geramos mais consciência de segurança e com maior consciência, cultura de segurança. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Por hoje é isso, um ótimo dia e até a próxima. Um abraço.